Nunca a terra esteve tão próxima do céu como quando Jesus esteve aqui na terra. Deus nunca esteve tão próximo da gente como naquele momento, naquele período em que Cristo andou entre nós vestido de humanidade. Há pessoas que não sabem disso, pensam que Cristo era apenas um homem normal, que se dedicou muito a Deus, que foi muito bonzinho e foi para o céu. Outros dizem, ele era um espírito evoluído, foi reencarnando até chegar naquele nível. Não, nada disso. A Bíblia diz, ele sempre foi Deus. E ele se tornou homem para que nós pudéssemos entender Deus, para que nós pudéssemos receber a Deus em nosso coração. Cristo veio, através de suas lições e suas parábolas, para nos mostrar o invisível através daquilo que é visível. Ele veio nos mostrar o espiritual através daquilo que é natural. Ele veio nos mostrar o que é celestial através daquilo que é terreno. Então, Cristo fez essa ponte entre o visível e o invisível de uma maneira tão maravilhosa e tão fantástica, mas isso são para poucos olhos, para poucas mentes. Há necessidade de nós focarmos nisso. Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus, devemos ter uma vida espiritual a fim de usufruirmos disso que Cristo quer nos revelar. Cristo é, entre outras coisas, revelação, esclarecimento. Cristo não é trevas. Só que, eu tenho falado muito isso aqui, se nós não temos tempo para ter comunhão com Cristo, nós não vamos receber as coisas mais valiosas da existência, que são as invisíveis, que são as celestiais, que são as espirituais. E quando nós começamos a falar de coisas espirituais, o brasileiro ele é tão desligado dessas coisas que ele já fala, está falando de religião. Não, eu não estou falando de religião. Não estou. Eu não estou falando de igreja, estou falando de vida espiritual com Cristo. Esse é o meu objetivo. Se você quer aprender sobre igreja, talvez você pode fazer uma pergunta aí nos nossos comentários e terei prazer em responder. Posso indicar outros vídeos também que falem sobre a igreja de Deus. Esse não é o meu objetivo agora. Esse não é o objetivo do meu ministério. Eu estou falando sobre coisas espirituais. Eu estou tirando você do seu preconceito religioso para que você tenha liberdade de desfrutar de Cristo, que não é propriedade de nenhuma denominação religiosa. Você ouviu o que eu falei? Prestou atenção? Cristo não é propriedade de nenhuma denominação religiosa. Eu tenho visto por mais de 30 anos, várias igrejas que falam de Cristo como se ele fosse propriedade delas, como se ele estivesse subordinado a elas. Mas não é verdade. Cristo não está subordinado a ninguém, a nenhum ser humano. Cristo é superior a tudo. Então, se você quer ter comunhão com Cristo e está dando a desculpa de que você não gosta de uma igreja, não quer estar na igreja, isso aí para Deus não vai ser aceito. Você tem que buscar essas coisas de Cristo, as invisíveis, as espirituais, as celestiais. Isso vai trazer tanto poder até na sua vida, tanto prazer e tanta sabedoria que você vai ver que o que eu estou falando aqui é muito sério, é muito além de frequentar uma igreja, mas muito superior a isso. Mas você tem que ter a mente aberta para desfrutar dessas coisas. E essas coisas, esses princípios dados por Cristo, eles vão afetar a sua vida visível. Deus, olha só o que a Bíblia diz, é muito sério o que eu vou falar agora, e vamos ter outros vídeos falando sobre esse assunto.
Por isso, se mantenha sempre aí ligado no canal, se inscreva no canal para você estar por dentro do assunto. Olha só o que eu vou falar agora. Cristo nos revela essas coisas que eu estou falando, as invisíveis e as espirituais, e você começa a aplicar na sua vida. E agora, a Bíblia diz o seguinte: Deus chama as coisas que não são como se fossem. O que quer dizer isso? Veja, um exemplo. Está escrito na Bíblia que Cristo curou a sogra de Pedro. E diz que Cristo advertiu a febre. Ele falou com a febre como se a febre fosse um ser. Ele falou: febre, sai dessa mulher. Ele ordenou. A palavra dele, cheia de poder, falou com a febre, que não é um ser, que não tem ouvidos, a febre não tem cérebro, mas ao comando de Cristo, ela saiu. Ela saiu. Será que não tem algumas coisas aí na sua vida que precisam sair e que podem ser expulsos por Cristo? Cristo pode falar com essas coisas como se elas fossem pessoas e elas serão expulsas de sua vida. Por outro lado, Cristo pode falar com coisas positivas, como a misericórdia, que faz parte dele, na verdade. A graça, veja, isso não existe sem Cristo. Muitos esotéricos e outras pessoas religiosas falam da misericórdia e da graça também, da paz. Eu gosto muito quando os budistas falam sobre a compaixão. Talvez não tenha nenhum grupo religioso com tanta autoridade para falar de compaixão como os budistas, mas eles não associam a compaixão a Cristo. É como se fosse uma coisa que existe por existir, e não é assim. Tudo isso vem de Cristo. E eu te convido a receber esse poder na sua vida, o poder das coisas invisíveis, controlando as visíveis, mas veja, nós aprendemos a entender o que não sabemos, começando a entender as coisas que sabemos. Nós passamos a entender as coisas que não conhecemos quando nós começamos a entender o que nós conhecemos. Nós partimos do conhecido para o desconhecido e não ao contrário. Muitos erram nisso, começam a especular o oculto, até o proibido, para explicar o que nós temos de claro e verdadeiro. Não. Nem Cristo fez isso. Cristo pegou o visível e nos mostrou o invisível. Cristo pegou o terrestre e nos mostrou o celeste. Cristo pegou o natural e mostrou o espiritual. O que eu quero dizer com isso? É possível aprender de coisas espirituais através da natureza? Sim, e muito, e muito. Por isso eu te convido, deixe seu like no nosso canal para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, compartilhe, se inscreva no canal, colabore com o nosso ministério. Nós estamos pedindo colaboração através de doações, nós estamos deixando o nosso Pix, porque estamos precisando de avançar e esse mundo aqui exige dinheiro. Nós não queremos dinheiro para passear como alguns fazem por aí, não é nada disso. Precisamos para equipamento, para manutenção de muitas coisas e esperamos ter grandes mensagens, grandes vídeos, conforme nós tivermos mais e mais recursos. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe a fazermos a vontade dele, em nome de Jesus.